Ao mover o mundo, a guerra deslocou pessoas. Em busca de novas perspectivas, muitos deixaram suas terras de origem e adotaram outras pátrias. O Brasil ganhou novos filhos. No final do século XIX, é o período em que aconteceu uma grande migração para o Brasil. Essa imigração ela acontece em função da crise italiana, da penetração do capitalismo no campo, na Itália. A imigração foi porque ninguém estava comendo. Na Itália não estava com comida para gente. Quindi ecco l'immigração brasileira que aconteceu. Lá as pessoas, quem era pobre ficou mais pobre ainda, e quem era pequeno proprietário não conseguia pagar os impostos e acabou perdendo suas terras. Então essas pessoas migram para o Brasil. Eles vieram de migração da Itália para cá, antigamente, caçar serviço, porque lá não tinha. A Itália, depois da guerra, a Itália está toda destruída. Migram também espanhóis, japoneses no início do século XX, mas os italianos vão constituir a maioria. Vim da Itália em 1955, vim para o Brasil, aliás, vim para a América, que o Brasil era uma América antigamente, porque lá tinha terminado a guerra e tinha uma fome desgraçada. Então viemos para cá, que era a América. Italia bella mostrati gentile e figli tuoi non li abbandonare. Meu nome é Rocco Galati, eu nasci numa cidade na Itália chamada Quaru. Io mi chiamo Francesco Segneri. Ana Zilda Rivoiro da Silva. Commendatore Francesco Camilleri. Io nasci in Frosinone, che è perto di Roma, che è una città che io adoro, ma è piccolina. Meu nome é Marilena Sartori. Sou neta de italianos. Meu avô paterno veio de Turim e a minha avó paterna veio de Veneza. Se non ne vanno tutti in Brasile, non si ricordano più di ritornare. Ancora qua ci sarebbe da lavorare, senza stare in America e emigrare. O meu pai veio da Itália para cá com a imigração. Minha mãe de Roma e meu pai da Calábria. Os meus avós paternos, quando vieram da Itália, vieram com a imigração, né, na época, né? E vieram e pararam aqui na estaçãozinha ali do barracão, na parte de cima. Meu avô, dizem que o pai dele que veio da Itália. Elisa Alderani, eu vim da Itália no 1978. Nasci em Mosciano Sant'Angelo, Itália. Il secolo presente qui ci lascia, il 1900 s'avvicina, la fame ci han dipinto sulla faccia e per guarirla non c'è la medicina. De navio e depois de trem, cada imigrante trouxe sua história na bagagem. E eu tenho a história minha que começa com os meus pais, lá atrás, no tempo ainda que eles estavam na Itália. Eles vieram para cá no 1928. Meu pai chamava Vicente Urbano e minha mãe Maria Marchini Urbano. Foi uma viagem, como eu disse, difícil, né? Porque aqueles tempos era vapore, como se chamava, né? Vapore Formosa. E chegaram no Rio de Janeiro, desembarcaram no Rio de Janeiro. E como nessa trajetória muitas pessoas estavam doentes, eles precisaram ficar de quarentena em hospitais. Minha mãe veio de Roma, vieram de navio. E meu pai veio da Calábria, também de navio. Eles se conheceram no navio. Eles saíram do porto de Gênova em dezembro e chegaram aqui em fevereiro de 1928. Depois vieram para cá, né? Depois voltou para a Itália outra vez, e meu pai também. Aí depois aqui começaram a namorar e se casaram.
Eles trabalharam muito nas fazendas, inclusive a fazenda do Rio de Janeiro se chamava Fazenda Peroba. Tudo essa história que ele nos contou, né? E trabalharam lá um certo tempo, mas ele não se deu muito bem em trabalhar a terra, porque o papai, na realidade, ele era calçolaio, que era sapateiro. Quando eles vieram direto para o barracão. Esse barracão que fizeram aí, onde hoje é a estação, né? A estação de Forceruze, da estação da Mogiana. E depois eles ganharam as terras e ele foi morar no campo aberto. O meu pai também ele foi para o barracão, adquiriu, suponhamos, uma casinha, no caso para poder acomodar a família. E ele, depois, saindo de lá, aos poucos foi melhorando, aí ele começou a trabalhar como calçolaio, como sapateiro, né? Valeu o sacrifício do meu pai, porque meu pai veio com nove filhos pequenos. Era em 11 na casa. O mais velho tinha 17 anos. Era muito bom. Aqui no Brasil é muito bom. E graças a Deus aqui no Brasil nós não achamos nenhuma dificuldade. O Brasil nos acolheu muito bem. Trabalhamos, cada um tem sua posição. A gente vai observar que na cidade de Ribeirão Preto, em 1890, os italianos constituem mais de 50% da população do município. Foram eles, os italianos, que deram nome à nossa terra fértil. Quando os imigrantes italianos chegaram aqui, eles ficaram muito encantados com a cor do solo que tinha aqui. E todo mundo muito admirado falava, Mavarda, 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 que é terra rossa, né? Só que, na verdade, a tradução de terra rossa em italiano significa terra avermelhada. Os brasileiros, não sabendo que o italiano praticamente não fala o X, eles traduziram como sendo terra roxa. E aí ficou essa denominação de terra roxa. Uns vieram para trabalhar na lavoura, plantar e colher cheios de esperanças de dias melhores. Outros foram para as indústrias, já numa época de diversidade econômica. A partir da vinda de imigrantes para cá, né, porque com a instalação das fazendas, já foi adotado, a maioria delas, o trabalho imigrante, os trabalhadores imigrantes que vieram para cá com suas passagens subsidiadas pelo governo. Com o surgimento da sociedade promotora de imigração que subsidiavam essas passagens, ficou mais fácil para os fazendeiros contratar esses trabalhadores imigrantes. Os italianos que veio para cá queriam a terra, né? A terra para eles era ouro. E eles já vinham para as fazendas de café com um contrato de trabalho chamado colonato que combinava 3 formas de pagamento, que é o trabalho por empreitada, né, para a formação dos cafezais, eles recebiam por isso, pela colheita de café, quando começavam a colheita, né, então por sacas de café colhido, que era um pagamento mensal ou semestral, e também eles tinham para se manter, né, nas fazendas, direito, enquanto o café estava sendo formado, de plantar entre as fileiras de café feijão, milho, né, alimentos de subsistência para ele. Quando já estava na fase da colheita, geralmente os fazendeiros deixavam algumas terras, pequenas lotes de terra, para eles plantarem para a própria subsistência. Quando viemos para cá, nós viemos com contrato. Com 4 anos era para ficar na fazenda. E os que vieram, que já tinham um ofício, já tinham um saber, eles trabalhavam, muitos trabalharam no antigo Diederix, né? Banco Construtor lá, no Bianchi, Fundição. Esse meu avô mesmo, paterno, o Giacomo, né? Ele trabalhou no Bianchi, ele era fundição, no começo da Duque de Caxias, entre a Jerônimo Gonçalves e a José Bonifácio. Aí cada um casou, cada um foi embora. E eu fui trabalhar no Matarazzo aqui, no Matarazzo aqui de Ribeirão, na indústria. Aí fiquei 12 anos no Matarazzo, onde eu conheci minha esposa. E aonde trabalhava? Trabalhava os filhos, os primeiros filhos trabalhavam na terra. E meu pai
Depois de muito tempo que ele ficou trabalhando na terra, aí é onde que ele arrumou serviço na Companhia Antártica Paulista. Né? Comecei a trabalhar na indústria aeronauta Francisco Matarazzo, na usina Malha. Depois eu fui chamado pelo Dr. Dante Probato e o Dr. Mário no Matarazzo, com a qual eu trabalhei no Matarazzo 18 anos. Ele conseguiu comprar esse maquinário para pespontar calçado, porque ele fabricava calçado. Ele foi contratado da fábrica Matarazzo e resolveu vir porque a proposta era boa de trabalho e a gente queria melhorar mais a situação familiar. Era o sonho de todas as famílias. Os italianos trouxeram mais que histórias em suas malas. Trouxeram também o estilo de vida e seus costumes. Os italianos vão, de certa forma, influenciar muito no gosto cultural da cidade. A gente vai encontrar essa influência na arquitetura, a maior parte dos maestros, das bandas de música e dos músicos que tocavam nessas bandas no coreto da Praça 15 são todos italianos. A gente vai ver isso, até pesquisas recentes apontam, até na própria arquitetura tumular, na arte dos túmulos, você tem uma influência porque os marmoristas eram todos italianos. Bassano Vaccarini, por exemplo, quando já em 1946 chegou no Brasil e depois em Ribeirão Preto interferiu na produção artística da cidade. Como ele, tantos outros, Nazareno Ciavata também interferiu na rotina da cidade, mas ele levou suas ideias para o campo. Surge aqui um Nazareno Ciavata, que era um pequeno produtor rural na região de Dumont, na década de 30, tá? E depois, na década de 40, ele vai para São Paulo, buscando melhores condições de vida, de trabalho, achando que na capital ele iria ter melhores condições de vida. E lá, ao trabalhar em algumas fábricas, ele começa se filiou ao Partido Comunista e uma militância comunista. E aí ele tem a incumbência de vir para Ribeirão Preto, né, o lugar de origem dele, e fundar um sindicato de trabalhadores rurais. O italiano ele já tinha, né, o sangue de revolucionário, né? O italiano tem o sangue de revolucionário. Inclusive, em uma greve na fazenda Iracema em 1912, pelos depoimentos a gente percebe que tem um diretório secreto, né? Então, o que a gente pode supor é que existia aí, né, uma influência, deve ter vindo influências, né, da capital para cá, de pessoas mobilizando uma greve por melhores condições de trabalho e salários nas fazendas de café. Aqui que eu lembro mesmo de greve assim, muito forçada foi uma época na Sambra, a fábrica Sambra ali do Tanquinho, né? Na época empregava bastante gente e a maioria era tudo italiano, os trabalhadores. Inclusive eles usavam o trenzinho da São Paulo e Minas, que passava lá por perto, tinha uma estação lá pertinho, né, na Avenida Brasil, e eles usavam aquele trenzinho para se locomover, né? Os primeiros italianos, ao chegarem em Ribeirão Preto, organizaram-se em entidades de proteção. A Socorros Mútuos e a Dante Alighieri são as mais antigas ainda em atividade. A Società Dante Alighieri completou 100 anos de existência. Né? E agora, sobre a Dante Alighieri, que eu conheço a Dante Alighieri há 50 anos, sobre a Dante Alighieri, essa aqui não é para mim, pessoalmente, não é Itália, è un pedaço da Italia Dante Alighieri per me. Quello che è che la Dante Alighieri sta in Italia e lì nasceu una scuola italiana
para divulgar e ajudar a cultura no mundo. Quindi na Itália tem essa associação que é a Dante Alighieri, conhecida no mundo inteiro. Então nós temos aqui a primeira ata que foi redigida, né, do primeiro conselho que teve a Dante Alighieri. Parece que a gente estava com uma papelata perché iniziò che la gente stava con a Dante Alighieri mundial, ma io acho che essa papelada se desperdeu. Agora tem pouco da documentação que fala que a gente está. Inclusive, é como a gente fala, né? Os anos passam, aqueles italianos mais antigos, eles vão nos deixando, né? Porque, claro, 100 anos da sociedade, né? E eu posso dizer pela minha família também, né? A minha família, no caso, que a gente sempre esteve muito ligada aqui. O papai trabalhou muito aqui. Quindi a gente preferiu ficar Dante Alighieri de Ribeirão Preto. O imigrante italiano que ficou em Ribeirão Preto trabalhou pelo crescimento da cidade. Para uns foi mais difícil do que para outros, mas muitos rapidamente fizeram da cidade a sua pátria. Ele viu em Ribeirão Preto uma cidade promissora, onde ele poderia estar formando a família dele. Dona Elisa Alderani, uma imigrante que chegou a Ribeirão Preto na década de 1970, ainda visita a Itália, mas sua saudade deu lugar à poesia. 22 anni fa era tutto pronto, bisognava partire. I documenti erano timbrati, i biglietti dell'aereo in mano, avevamo già caricato tutti i mobili. La casa era já estava vazia. Ficam as lembranças. Dei un'olhada para trás. Tudo estava vazio. A cozinha, a sala, os quartos, até o coração. Mais uma etapa da minha vida que ficava. Eu ia embora. Foram 5 anos naquela casa, naquele bairro di Como, do norte da Itália, que se chama Monte Olimpino.